Estimados amigos, filhos da luz, companheiros da região do Seridó, muito boa noite a todos. Responderam os que já estão mortos. Agora eu gostaria de escutar os que estão na carne. Boa noite. Muito bem. É uma alegria enorme retornar a esta região, particularmente a Parelhas, e encontrar esse público fantástico para ouvir o pensamento espírita. Nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, de que a causa das enfermidades humanas está alicerçada na ignorância espiritual do ser a respeito da sua natureza. Por desconhecer o sentido da vida, por não compreender quem somos nós, por não entender a imortalidade da nossa alma, por não compreender ainda como funciona a justiça de Deus nos mecanismos da vida, grande parcela da humanidade encontra-se na atualidade enferma. Toda doença, na essência, segundo a própria ciência médica da atualidade vem afirmando, toda doença, na verdade, é o estado distônico da alma. É uma distonia da individualidade. Na concepção espírita, doença é desequilíbrio da energia do ser. Onde se origina esse desequilíbrio? Nas profundezas da mente humana, das suas emoções, das nossas escolhas de vida, das atitudes que tomamos perante a existência, pela natureza dos pensamentos que permeiam a nossa mente. Costumeiramente, nós adoecemos ou conquistamos saúde. A doutora Hannah Wolff, uma grande psicóloga, psiquiatra alemã, num congresso de psicologia e psiquiatria ocorrido na Europa há 3 anos atrás, ela teve a coragem de causar perplexidade aos seus amigos cientistas ao levantar uma questão muito interessante. Hannah Wolff disse para os seus amigos cientistas nesse congresso: por que é que Jesus nunca adoeceu? Ela fez uma pesquisa histórica sobre a presença de Jesus na face da terra, e desde criança até os seus últimos momentos na face do mundo, não há qualquer registro de enfermidade naquela criança ou na forma adulta de Jesus de Nazaré. Mas ela levantou essa questão, levantou essa interrogação, porque para ela a resposta estaria muito nítida e clara. Jesus nunca adoecera, porque na verdade ele era um espírito, um ser emocionalmente equilibrado, uma criatura que tinha um sentido da vida, que compreendia a presença de Deus no universo e entendia naturalmente as leis morais da vida. Em um outro congresso de psicologia que também aconteceu na Europa, a doutora Melanie Klein, uma das mais fantásticas cientistas da alma dos tempos modernos, causou também perplexidade em outros pesquisadores, porque a doutora Melanie Klein, no Congresso de Psicologia Social, para tentar debater por que é que nós temos uma sociedade tão doente, ela disse, textualmente, ela afirmou categoricamente: se a humanidade vivesse pelo menos 10% do que recomenda o Evangelho de Jesus, nós teríamos uma sociedade equilibrada, saudável, harmoniosa, em paz e, consequentemente, feliz. Isto vindo desta grande cientista do comportamento da alma humana é muito expressivo, porque não foi um padre, não foi um pastor, não foi um palestrante espírita que se referiu desta forma sobre as doenças da sociedade humana. Foi uma cientista que deu a mão à palmatória em reconhecendo
que a própria ciência materialista não podia explicar as doenças da alma e muito menos poderia produzir uma sociedade sem enfermidade. Então a nossa falta de conhecimento sobre o que somos, de onde nós viemos, por que estamos aqui na Terra, por que sofremos e para onde nós iremos depois da morte, esta ignorância nossa a respeito da finalidade da vida produz um ser humano inseguro, atormentado, angustiado, nervoso, deprimido. Como eu posso ser feliz se eu tenho medo de que a morte signifique o desaparecimento da criatura no nada? Como eu posso ser um ser humano esperançoso se eu tenho dúvidas sobre o porquê que eu estou aqui na Terra? E como explicar para as pessoas que Deus é amor, se essas pessoas olham em torno delas e encontram o desamor, a violência, a prepotência, a ambição, os lares sendo desfeitos, a drogadição, a droga invadindo a alma humana e destruindo famílias inteiras? Como explicar para alguém que está atormentado, por exemplo, por um câncer no cérebro, por alguém que tem um filho de 5 anos de idade tomado pela leucemia, e que segundo a medicina na Terra, o seu filho de 5 anos de idade tem apenas 8 meses de vida? Como explicar para uma mãe, para um pai, que vê o seu filho se acabar na violência e dizer para ele: confia em Deus, Deus é justo? Ele vai perguntar: mas onde está essa justiça? Como Deus é justo que permite uma criança de 2 anos de idade ser corroído por uma enfermidade de dentro para fora, que mutila aquela criança e que lhe impede de ser uma criança como as outras crianças? Uma criança com poliomielite, uma criança com paralisia, que não pode saltitar, que não pode bailar, que não pode dançar, que não pode caminhar perante a vida. Como explicar para as pessoas que a vida tem sentido? Mas se a vida tem sentido, aonde ela está? A doutrina espírita é uma mensagem que não é apenas uma mensagem de natureza religiosa. Espiritismo também é religião. Não a religião tradicional, não a religião institucional, porque a doutrina espírita, por não ter hierarquia, por não ter rituais, por não ter nenhum fenômeno de natureza aparente, a doutrina espírita é religião no sentido de que liga a criatura a Deus. Mas é também a doutrina espírita uma ciência que estuda a vida, que estuda os fenômenos espirituais, e a partir de uma análise racional desses fenômenos, desses processos espirituais, faz brotar uma filosofia de vida. O que é uma filosofia de vida? Uma maneira de viver. Gera uma visão de mundo. E esta doutrina, que é religião, filosofia e ciência, apresenta para nós outros uma resignação por nos fazer compreender por que é que Deus é justo diante de tantas aparências e injustiças. A doutrina espírita nos mostra onde encontrar a presença de Deus quando tudo faz crer que Ele não está presente. E de que maneira o Espiritismo produz este resultado? Primeiro, mostrando que a fé deve ser raciocinada. Nós devemos procurar compreender aonde está Deus. Eu digo a vocês hoje, nesta noite, com este público maravilhoso aqui: não, eu não creio que Deus existe. Não creio. Eu sei que Deus existe. Saber é mais forte e poderoso que crer. Porque a crença pode ser uma tradição histórica que passa de pai para filho, mas não dá sustância, numa linguagem bem nordestina. Não deita raízes na alma. Tanto
nós vemos pessoas, quase todo mundo é religioso. Cerca de 86% da humanidade tem uma religião. No entanto, nos primeiros vendavais da vida, nas primeiras tempestades da existência, nas grandes provações que chegam na vida de todas as pessoas, muitas delas, apesar de dizerem que têm fé em Deus, periclitam, caem, porque a fé não tem raiz. É uma fé de tradição. Eu creio porque meu pai disse, porque o sacerdote falou, mas não sabe. Quando a sua crença está baseada no saber, ela deita raízes e você compreende melhor a vida. Você só pode compreender aquilo que sabe, aquilo que você conhece, dá a você entendimento. E quando você entende, a sua fé sólida é a casa construída na rocha, não a casa construída na areia, que vem a água, que vem o sopro da ventania e destrói aquela casa. Então eu não creio em Deus apenas. Eu sei que Deus existe, porque desde quando eu era um jovenzinho, eu olhava para a vida e sabia, eu sentia que existia uma força criadora. Quando com 12 anos de idade, eu li o primeiro livro espírita da minha vida, que foi a obra Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Eu vibrei de felicidade porque encontrei ali a resposta. Eu não sabia definir como era Deus agindo com a sua justiça no universo, mas eu sabia que ele deveria ser justo. Deus, para ser Deus, precisa ser perfeito em todas as suas qualidades. Então, aquilo que aparentemente negava a Deus, na verdade é que não tinha ainda explicação. Quando eu li a obra dos espíritos superiores, então eu sorri feliz. Eu sabia que Deus era misericordioso e bom. E qual foi a explicação básica? Aquela que está na raiz da história da humanidade, a beleza da reencarnação. Foi ela que me respondeu a diferença da vida. Por que é que uns sofrem mais do que outros? Por que é que nasce aquela pessoa tão sadia, perfeita, linda, e nasce outra atormentada, com o corpo disforme, problemática? Nasce um numa casa confortável, social e economicamente resolvido. Nasce outra vivendo numa palafita, num casebre muito humilde, num barraco caído aos pedaços. Nasce uma pessoa, uma criança belíssima, rosada, sadia. Nasce uma outra criança mutilada, atormentada, paralisada, dementada. Aonde encontrar a presença de Deus? Quando Jesus no Evangelho disse: a cada um conforme as suas obras. Então nós perguntamos: aquela criança que nasceu com hidrocefalia, aquela criança que nasceu com água no cérebro, a criança que nasceu com tumor no fígado sem nunca ter bebido, a criança que nasce com efizema pulmonar sem nunca ter fumado. Se Jesus disse que a cada um conforme as suas obras, aonde aquela criança fez obras para nascer mutilada? É preciso ter uma resposta. Aquela passagem do Evangelho do cego de nascença, que Jesus curou e devolveu a luz dos olhos para o cego. Aí os apóstolos perguntam ao mestre: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Ora, se o homem nasceu cego, aonde ele tinha pecado? O que é que vocês acham? Se ele era cego de nascença, na outra existência. E a pergunta dos apóstolos foi tão clara, demonstrando que tanto os judeus como o próprio Jesus de Nazaré falava da reencarnação claramente. Desde quando ele disse a Nicodemos que para alcançar o reino de Deus necessário era renascer da água e do Espírito. Renascer da água significa renascer da matéria, porque toda manifestação da vida na carne, toda manifestação da vida na terra, nasceu primeiro dentro da água, no seio tépido dos oceanos. A criança se desenvolve no líquido materno, no ventre da mulher. E renascer do Espírito, Jesus estava dizendo: não basta reencarnar várias vezes,
para que uma alma atinja a plenitude do reino dos céus, necessário é também que a pessoa mude a sua realidade moral, se transforme para melhor, porque é isto que leva a criatura à plenitude do ser. Ame, faça todo o bem do seu coração ao seu irmão de caminhada. Então toda a lei e o profeta está colocado na lei do amor, que gera um ser humano saudável, uma criatura feliz. A ciência de hoje, estudando por que as pessoas estão tão doentes, debruça-se e explica para nós aquilo que Jesus já falava 2000 anos atrás. Olha, gente, que coisa interessante. Eu sou publicitário, minha profissão, eu sou homem de publicidade. E eu sei que a propaganda hoje para vender apartamento, principalmente nas grandes cidades, é dessa maneira: compre tal apartamento no prédio tal, no melhor de tal bairro, próximo de farmácia, hospital, aí depois que vem supermercado. Por que será que hoje se divulga tanto que o lugar que você vai morar está perto de farmácia e de hospital? Por que vocês acham? Porque as pessoas estão hipocondríacas. As pessoas não estão doentes ou estão com medo de adoecer. Então, para ficarem tranquilas, estou perto de consultório médico, perto de farmácia. E há pessoas que são tão dependentes de medicamento que até se moram no mesmo andar, por exemplo, no mesmo prédio, familiares. Eu conheci uma família lá em Boa Viagem que todos os 5 irmãos e mais a mãe usavam Lexotan. Na época, Lexotan era a estrela. Hoje é Rivotril. Alguém já ouviu falar nesse nome aí? Levante a mão, só para eu ver. Nem Roberto Carlos tem um ibope desse. E nesse prédio, nesse edifício, morava no 10º andar a mãe, e no primeiro andar morava a filha, uma das filhas. O resto morava em outros prédios. E quando a filha, ela mesmo me contou isso, quando acabava o Lexotan dela, ela interfonava para a mãe. Mãe, tem? Não dizia nem o que era. E a mãe já sabia o que era, dizia: tem, minha filha, mande. E o Lexotan descia sozinho pelo elevador. Era um prestígio extraordinário. Era chegar a tomar e levar para a cozinha para tomar o remédio. Hoje a medicina está nos explicando que há uma relação direta, gente, entre nossas escolhas mentais, nosso universo emocional, nosso ser psicológico e a nossa saúde ou nossa doença. O sistema de defesa do nosso corpo tem a ver com o que nós pensamos, com o que nós sentimos, com o que nós fazemos e com o que nós falamos. Por isso que grande parte está doente, porque grande parcela da humanidade pensa mal, fala mal, age mal e sente mal. Mesmo as pessoas que dizem assim: ah, mas eu estou amando com posse, eu amo sufocando o outro, eu amo com ciúme bravo, eu amo com a paixão louca, ainda tenho falta de caridade com o que eu amo, porque eu sou tão dependente, tão desequilibrado, que eu chego pro pobre, coitado, a pessoa mal pode com ela, aí digo assim: você é a razão da minha vida, se você me deixar eu me acabo. Pronto. Acaba mal pode levar ele mesmo no ombro, aí aparece uma para dizer que sem ele não sabe viver. Pronto. É um peso triplicado sobre a criatura. Tem gente que não aguenta e corre, e outros ficam porque não acaba, porque não tem coragem. Se eu acabar, essa pessoa morre. E como a gente é dramático por excelência, chega, até esquece na hora do drama: se você me deixar, eu me atiro de cima de um pé de coentro. Mas esqueceu, tá querendo fazer um drama tão grande. Então hoje é a ciência médica que vem mostrar que muitas doenças das articulações, doenças dos ossos, eu vou falar aqui porque ninguém tem esse problema: artritismo, reumatismo, artrite reumatoide, bursite, lúpus, doenças autoimunes, aquelas que é a própria defesa do corpo que agride a pessoa. 65 a 70% das pessoas que têm essas doenças só as desenvolve
porque cultiva mágoa e ressentimento durante muitos anos, segundo as últimas pesquisas médicas. Eu estava em Fortaleza, fui fazer uma série de palestras em Fortaleza, e o casal que me hospedava na sua residência, quando eu cheguei do seminário, o casal disse: Fred, olha, hoje é o aniversário de 15 anos da nossa afilhada. Eu queria muito que você fosse conosco para você conhecer o nosso companheiro, nós somos padrinhos do filho dela e queremos que você conhecesse os nossos queridos amigos. Eu disse: mas olha, eu não estou preparado, 15 anos, eu vim com roupa social leve. Não, pessoal muito simples, pode ir tranquilo. Está tudo bem, eu vou me preparar. E olha, coincidência interessante, como é o segundo casamento de fulano, estão completando também bodas de ouro, porque eles tinham outros filhos, mas tinha uma menina que eles haviam adotado, que estava fazendo 15 anos, ao mesmo tempo em que era bodas de ouro do casamento dos dois. Aí eu conhecia o casal também, que estava comemorando, e eu me preparei. Quando eu cheguei na sala e olhei, o meu anfitrião que estava me recebendo estava com smoking. Aquela roupa que o cara parece um pinguim. E ela, a esposa dele, estava com aquela roupa brilhosa, com aqueles cabelos que vocês usam quando vão pra festa, né? E aí eu fui, tudo bem. Quando chegamos lá, fui recebido pelo senhor que estava fazendo 50 anos de casado. Ele muito elegante, muito esbelto, jovial, cabelo grisalho, mas muito jovem. Nos abraçamos, e aí eu perguntei pela esposa, ele disse: não, ela desce já, era um duplex. E eu fiquei aguardando. Daqui a pouco lá vem a esposa dele. E bem diferente dele, que estava esbelta e elegante, ela estava toda inchada. As mãos dava a perceber que era uma bola. Os pés muito inchados também. E ela descia a escadaria com dificuldade, parecia uma patinha de mãe. Eu disse: meu Deus, que diferença. Fazia alguns anos que eu não a via. E aí quando ela chegou, eu abracei, sorri e disse: parabéns, que coisa linda, né? 50 anos de casado. Ela sorriu assim meio amarelo. E aí a resposta dela me explicou porque é que ela estava tão inchada e ele estava tão bem. Ela disse: Fred, 50 anos de casado, mas não esqueço nunca que com 2 anos ele me traiu com fulano, amiga minha. Ou seja, 48 anos de mágoa. Continuou o casamento por uma questão de tradição, de convenção social. Eu não sei nem se foi amor, pode ter sido convenção social. E ficou 48 anos de tormento. Ele todo organizado, ágil, e ela toda doente. Ele nem lembrava do que tinha feito há 48 anos atrás, mas ela ficou com a mágoa. Hoje os médicos dizem que não perdoar é uma atitude burra. Perdoar, segundo as pesquisas médicas, é uma atitude inteligente. Porque a medicina detectou uma coisa interessante. Muita gente está doente por falta de perdão, alicerçando mágoa dentro de si, adoece. A ausência do auto-perdão, porque tem gente que não se perdoa quando tomou uma atitude há 30 anos atrás. Meu Deus do céu, você ficar remoendo a doença, o problema de 30 anos atrás, aonde isso vai levar a pessoa? Em canto nenhum, só a doença. Então os médicos hoje estão dizendo: auto-perdão é algo importante para a saúde integral da pessoa. Se eu não perdoo, meu Deus do céu, por que eu não fiz aquela viagem há 30 anos atrás? Não fiz porque pai me pediu que não fizesse. Sim, mas passou 30 anos. Ah, por que eu não casei com a pessoa que eu amava? Casei com aquela mala sem alça. Mas casou. Agora é daqui para frente. O caminho é outro. Não adianta ficar preso, congelado no ontem. Olhe daqui por diante. Deus deseja que a gente sintonize e se harmonize com a sua lei. E a lei de Deus é uma lei do recomeço. Por que eu digo que a lei de Deus é uma lei do recomeço? Porque Jesus lá atrás no Evangelho disse: perdoa, não 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes. E disse mais:
O amor cobre a multidão de pecados. Perdoar é amar. Perdoar é se libertar das algemas que nos prendem, aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere, aquilo que produz uma sensação ruim. Uma pessoa que está muito triste, uma pessoa deprimida, por exemplo, ela mais facilmente contrai uma gripe, mais facilmente pega virose. Já uma pessoa otimista, equilibrada, sadia, racional, uma pessoa que cultiva sentimentos mais elevados, dificilmente adoece. Tem gente que todo dia acorda com uma dor, nem ela sabe dizer por quê. Um dia dói o ombro, no outro dia acorda com a enxaqueca, no outro dia o olho que está pulando, no outro dia, quando não encontra nada, a unha crava. Por que será? Note, essas pessoas são exatamente aquelas que você percebe que elas não têm um alto amor. São pessoas que têm uma visão muito negativa de si mesmas, seja pelas mágoas do que viveu lá atrás, seja por ignorância, por não compreender que ela tem a luz dentro dela. Lembra que eu saudei vocês, filhos da luz? Exatamente por isso. As pessoas que não sorriem para a vida, as pessoas que são muito fechadas, parece que vivem brigadas com alguém. Tem gente que quando acorda parece que dormiu numa cama de prego. Você dá bom dia, ela bom dia. Tem gente que tem um sorriso lindo, mas não ri. Tem pessoas que têm um belo sorriso, tem um brilho diferente na alma. E eu fico só esperando o momento que ela sorria. Eu vou dizer aqui agora, eu notei que a mulher tem uma luz muito linda, muito encantadora, a nossa amiga aqui. E quando ela deu o primeiro sorriso, essa luz se expandiu. Olha que coisa bela, né? Nós somos exatamente assim. Nós temos uma luz que podemos nos tornar pessoas magnéticas. O que são pessoas magnéticas? Pessoas que atraem outras almas, outras vidas, enriquecem outros seres e se enriquecem da vida dos outros seres. Às vezes, quando eu termino palestra, até quando chego no local, muita gente, amigos do movimento espírita, que são pessoas muito carinhosas, chega assim: Fred, deixa eu dar um abraço para eu roubar um pouco dessa energia. Elas não sabem que eu fiz um curso de vampirismo. Quando elas pensam que estão sugando minha energia, eu estou puxando delas. E eu saio cheio de força, cheio de vigor, pronto para a luta. Por quê? Porque nós somos seres de intercâmbio. Nós precisamos nos relacionar bem com o outro. Aquele clichê chamado assim: o amor é o alimento das almas. E é verdade. É um clichê, mas é verdadeiro. Através de quê? Nós nos comunicamos muito mais através de vibração, de energia, do que de palavra. Por exemplo, muita gente chegou aqui e não se conhece, ou se conhece, nem chegou a se cumprimentar. Mas estamos interagindo uns com os outros aqui. Se você está num clima de alto astral, e eu creio que hoje nós estamos aqui num clima fantástico de alto astral, nós criamos uma cúpula de vibração, de energia, que vai beneficiar todos nós. Não são apenas os bons espíritos que estão derramando fluidos curadores sobre nós, não. Nós estamos nos beneficiando mutuamente, porque nós estamos num pensamento feliz. Pela fisionomia de vocês, estou vendo como vocês estão bem, estão felizes, estão vibrando. Teve gente que chegou aqui meio abarrotada, né? Mas já está diferente, pelo clima vibratório da casa, pelo momento mágico, pela festa que nós estamos vivendo, pelas músicas que foram cantadas aqui. Então nós criamos uma sintonia. Ora, esta mesma lei de sintonia que faz a gente se sentir tão bem, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje e vão dormir bem. A mesma lei de sintonia também serve para as coisas ruins. Basta que a gente saia daqui e comece a pensar mal. Comece a pensar: foi tão bom lá, mas minha vida está um inferno. Pronto, já apagou a luz. E nós recebemos luz o tempo todo. O problema é manter essa luz acesa dentro da gente. E como é que a gente mantém? Sintonizando, vibrando, vigiando o pensamento, as emoções. Por que eu vou pensar negativo? Porque mas minha vida tem que estar cheia de problemas. E quem não tem problema na vida, gente?
Até a pessoa mais feliz da terra tem muito problema. A diferença é que ele sabe lidar com os problemas. Ter paz, ser saudável, não é não ter problema, é saber lidar com eles. Porque ter problema é até importante que tenha. A pior vida é a vida sem problema, porque o cara não progride nada. Puleza. Falando que eu estou bem demais, está tudo zen. 50 anos bem demais, morre, não fez nada na vida, ficou zen, não se preocupou nem construiu nada. Então quando desencarna, meu Deus, vou precisar voltar porque não aprendi nada. A gente se desenvolve com as dificuldades, com os desafios, para colocar a mente para pensar, a alma para se enrijecer, o caráter para ser firme, enfrentar os desafios. Ah, mas eu estou com um problema afetivo, meu relacionamento com meu noivo, com meu namorado, com minha namorada, não está bem, e daí? Está tudo bem. Dói, mas passa. Não tem namorado que fique para sempre. Vai doer, vai, aguente o bato. Não se mate. Homem nenhum merece que uma mulher se mate por ele. E para que os homens não fiquem com raiva de mim, mulher nenhuma merece que o homem se mate por ela também. Nós temos que viver para amar, não morrer por amor. Viver para amar. Vamos sentir saudade se é alguém que a gente gostava? Vamos. Ele não quer não, ela não quer mais não. Paciência. Ele ou ela não sabe o que perder. Alto amor, gente. Autoestima. Eu tratei. Uma jovem muito bonita, quase uma prima terceira, se é que a gente pode dizer que existe prima terceira, uma menina muito bonita, talvez uma das mulheres mais lindas que eu encontrei na atual encarnação. Ela teve o rompimento do terceiro noivado dela, e aí ela chegou para conversar comigo, para desabafar, e começou a conversar, chorosa. E eu sou muito amiga dela, e não gosto muito de alimentar quando a pessoa começa a se jogar para mim. Fred, o que é que tem de errado comigo? Eu olhei para ela assim, nada. Linda, inteligente, mulher sensível, uma beleza de mulher. Fantástica. Ela disse, Fred, eu não sou uma mulher muito exigente não. Ela disse para mim, né? Não sou muito exigente. Não sei porque meu noivado não serve. Olha, eu só quero, a única coisa que eu quero é encontrar um homem, por exemplo, um homem atencioso, um homem inteligente, um homem carinhoso, um homem charmoso, um homem resolvido, um homem, se ela foi falando, eu fui ficando pequenininho. Ela não queria nada. Por isso que não dá certo. Fica idealizando demais as coisas. Ai, quero encontrar aquela pessoa. Não existe aquela pessoa certa. Todo mundo tem seus erros, todo mundo tem suas dificuldades. Ficar esperando a mulher perfeita é um sonho, é ilusão. Ficar esperando o homem perfeito é um equívoco. Ah, mas tem gente que idealiza tanto que a vida daquela pessoa passa, o foco dela para ser aquela criatura. Ela só vê aquela pessoa, só pensa naquela pessoa de manhã, de tarde, de noite. Tudo que faz é pensando naquela pessoa. É preciso um choque de realidade. Eu estava no Rio de Janeiro e uma jovem veio falar disso. Olha, eu acho que eu estou obsidiada. Para quem não sabe, a obsessão é quando um espírito, pode ser encarnado ou desencarnado, faz uma pressão sobre uma determinada criatura e a criatura fixa o pensamento ali. Pronto. E ela disse, olha, eu não consigo tirar o pensamento de fulano. Ah, ele é seu namorado? Não, eu apenas sou apaixonada por ele. E eu não consigo. O que é que eu faço, Fred, para superar isso? Eu disse, aí eu me lembrei, choque de realidade. Ah, tá. Por que você não consegue esquecer? Olha, porque ele é fantástico. Olha, eu acho que não existe outro no mundo. Aí começou a falar um monte de coisa sobre o rapaz. Obviamente que eu não conhecia o rapaz. Ela só falou coisas maravilhosas. O menino era um príncipe. Era coisa fabulosa. Quando ela terminou, o que é que você acha? Eu vou dizer a você o que é que eu acho dele. Eu sou médium, aí comecei a brincar. Eu sou médium. Como é que você tá tão desse jeito? Os 4 pneus virados por esse rapaz. Lembre-se que ele baba, ronca, tem dor de barriga, problema de flatulência.
Ela ficou, arregalou os olhos assim, é verdade. Porque quando a gente está apaixonado, parece que o outro é um ser que não possui corpo físico. Aí ela ficou assim meio atordoada, disse, mas é um choque de realidade. Para que você ame o real e não a idealização sua. Ah, mas desse jeito eu vou me desiludir. Ótimo. A pior posição para alguém viver é iludido. Para que viver iludido? Querer viver iludido? Claro que existem pessoas mais ou menos perfeitas. É óbvio que eu gosto, todo mundo gostaria de ser amado. Por exemplo, eu como homem gostaria, claro. Chegar assim em um lugar tão seguro que diga assim, ó, esse cara sou eu. Claro que todo mundo gosta de ter essa autoconfiança. Porém, temos imperfeições. Então nós adoecemos até quando dizemos que amamos. Porque amamos com posse. Amamos transferindo para a pessoa que dizemos amar a nossa fragilidade emocional. Queremos uma muleta. Pode ser um filho, o marido, a esposa, a avó, o avô. A gente adora uma muleta. Pode ser o padre, o pastor, o presidente do centro espírita. A gente adora perguntar, eu posso fazer tal coisa? Porque adoramos alguém que guia a nossa vida. Quando na verdade, quando nós amadurecemos espiritualmente, conforme propõe o Evangelho de Jesus, aprendemos a caminhar com os próprios pés, a se amar, a respeitar o ritmo da vida e dizer, eu quero ser feliz. Eu não quero permanecer enfermo. O pessimismo é um câncer da alma que gera a depressão. A depressão é uma das doenças da alma. Hoje a depressão atinge mais de 24% da humanidade. Tem gente que está deprimido e não sabe por quê. E começou quando sei não, de repente me deu aquela tristeza, fiquei. E é verdade, muitos nem sabem por que ficou triste. Aí pode ser uma má influência espiritual, pode. Mas também pode ser núcleo de remorso que a pessoa traz desde outras encarnações. É por isso que de repente começa a sentir uma tristeza ou uma nostalgia de uma coisa que não sabe explicar. Não tem uma razão aparente, mas tem, porque tudo tem uma razão de ser. Se não foi agora, foi no passado. Se aquela pessoa nasceu mutilada com problema, se a causa não está aqui, como cego de nascença, está noutra encarnação. Porque Deus é justo. E não seria justo Ele permitir que você sofresse mais do que o outro. Por que é que Deus teria preferência? Por que é que Deus vai fazer com que ela nasça perfeita e o outro nasça doente? Por que essa preferência por ela? Por Evaneide e não por mim? Então Deus não tem preferência, senão Ele estaria negando um dos seus atributos, que é justiça. E por que é que Deus permite que as pessoas cometam mal e façam mal? Claro que Deus teria o poder de parar com tudo, mas mesmo que Deus dissesse assim, ó, todo mundo vai ficar curado agora, dali a poucos dias estava todo mundo doente de novo. Se Deus impusesse a saúde, nós iríamos adoecer de novo, pela nossa falta de maturidade espiritual, pelo nosso desconhecimento das leis sagradas da vida, porque não entendemos que a finalidade da existência é atingirmos a plenitude e a perfeição espiritual. Todos nós seremos felizes um dia, meus amigos, todos, e todos nós seremos sadios um dia, porque ninguém pode deter a lei do progresso. O progresso é a alma da vida. Agora, uns se arrastam enquanto outros correm. Tem gente que acelera o seu progresso espiritual, e tem gente que fica assim, devagar, quase parando. Veja como a lei da natureza equilibra as coisas, né? Normalmente, peguem os casais, para você ter uma ideia do equilíbrio da lei. Peguem os casais. Geralmente, quando um é dinâmico, ativo, proativo, o outro é devagar, né? É muito calmo. Pode ser uma mulher ou um homem, não importa. Quando um acelera, o outro é calmo. Por quê? Se os dois forem acelerados, pega fogo. É um desmantelo. E se os dois forem um zen, é uma tragédia. 40 anos depois de casado, já casado depois de 25 anos. Aí ela faz amor. Aí eu... Que
tal um filho? Ele tá, mas não. Lembrou-se agora que ele não tinha um filho. Muito zen, não. Aí outra coisa, mas Fred, eu vou falar uma coisa porque eu vivencio essas experiências, principalmente com jovens. Aí eu encontro muitos encontros e congressos de juventude, jovens falam assim: Fred, eu queria muito servir a causa do bem, servir ao espiritismo, servir à iluminação da humanidade, mas eu tenho que deixar, assim, eu gosto de me divertir. Mas quem foi que disse que para servir o bem você tem que parar de se divertir? Livro dos Espíritos explica: nós temos todo o direito de fruir as coisas boas da sociedade da Terra, desde que sejam coisas dignas, que não sejam coisas negativas. Está lá também no Evangelho colocado o capítulo Homem no Mundo, mostrando que nós podemos viver e devemos viver dentro do contexto da nossa época. Já pensou chegasse aqui para ver com vocês vestido como no século XIX? Só para dizer que sou seguidor de Allan Kardec? Ninguém ia levar a sério. Não, você chega normal. Jovem é jovem normalmente, vai para cinema, vai para teatro, vai para praia. Isto não é contrário à lei de Deus. Ao contrário, alegria e contentamento faz parte das leis soberanas da vida. Deus é alegria. Agora, alegria sadia, alegria com fundamentação, não algazarra que destrói, que perturba, que incomoda, não aquilo que denigre e que apequena a pessoa. Não, você vai ser um jovem feliz. Eu me recordo que na Mocidade Espírita do Ismael, onde eu comecei minhas atividades espíritas com 19 anos de idade, eles faziam muitas festas e aniversários do pessoal, e eu nunca pude participar porque eu já estava viajando fazendo palestra. E aconteceu num sábado, era sempre no sábado, aconteceu um sábado que eu não estava com palestra programada, e tinha um aniversário de uma pessoa amiga. Eu disse: eu vou. Ah, tu vai? Vou sim. E fui para a festa. Lá, uma amiga nossa disse: Fred, vamos dançar? E eu fui dançar com ela. Primeiro, notei que as pessoas ficaram espantadas porque eu danço bem. Bom, eu dançando, e eu notei que uma jovem, mais ou menos 16 para 17 anos de idade, estava pálida, com os olhos arregalados na minha direção. Eu disse: meu Deus, será que ela é vidente? Está vendo alguma coisa aqui? E eu, como todo espírita curioso, fui dançando, mas levando em direção à jovem, que eu queria chegar junto dela e perguntar o que estava vendo. Quando eu cheguei junto dela, ela olhou para mim assim na parada e disse: era uma jovem que, segundo ela, havia se tornado espírita porque tinha escutado uma palestra minha e se interessou pelo espiritismo. Então, ela criou uma imagem, como eu se eu fosse um monge do Tibete. E eu usava os cabelos compridos, camisas coloridas, né? Quem me conheceu jovem, na juventude, sabe disso. Cabelos compridos, parecia mais cantor de trio elétrico do que palestrante espírita. Aí eu disse: tudo bom, fulano? Ela olhou pra mim assim e disse: Fred, você dança? Eu disse: minha filha, atrás do trio elétrico vai até quem já morreu. Vai ser o que eu tô vivo. Foi o maior erro de Caetano Veloso, dizer que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Tá assim, ó. Aí eu conversei com ela: eu pensava que você, como era palestrante, não dançava. Ah, minha filha, o espiritismo é uma doutrina de libertação interior, de liberdade moral interna. O espiritismo não proíbe absolutamente nada, mas explica tudo, dando-nos um senso de responsabilidade. O espírita que é cristão é a mesma coisa. Deve ser uma pessoa leve, feliz. Quem pensa que uma pessoa moralizada, uma pessoa que busca a sua espiritualização, é uma pessoa fechada, carrancuda, não, essa é mal amada e é neurótica. Pelo menos as pessoas mais espiritualizadas que eu conheci eram muito bem humoradas. Chico Xavier, que eu tive o prazer de conhecer, gente, contava piada que a gente dobrava de rir. Era de uma alegria fenomenal. Divaldo Franco, muita gente fala assim que Divaldo é muito disciplinado, né? E muito disciplinador. Mas na intimidade, eu não convivi, nem convivo na intimidade com ele, mas quem convive nos narra isso. É uma pessoa muito contente, conta algumas piadas, até passa até do limite. De vez em quando João Liange puxa a orelha dele, que é a mentora dele.
Olha esse tipo de piada. Ela chamou a atenção dele, porque não é que ele conta nada imoral não, mas às vezes uma coisinha mais picante. E ela chamou a atenção dele. Não faça isso, você é uma pessoa de referência. Conte histórias engraçadas entre amigos, mas cuidado com o que conta. Ele até se controlou, mas tempos depois ele esqueceu. Aí estava numa roda de amigos e soltou uma piadinha um pouquinho mais picante. Quando ele contou, apareceu Joana de Ângeles atrás do Nilson Pereira, o primo dele. Ele olhou e viu o espírito de Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles olhou para ele assim, ele se sentiu, claro, foi pego no flagrante. Ela disse: Divaldo, o senhor de novo com essas piadas. Ele ficou tão constrangido, aí entrou um pouquinho do orgulho deles. Ah, minha irmã, mas eu tô do lado de cá, né? Ela disse: mas lembre-se que você vem do lado de cá. E o que a gente faz aí é jogado para cá. Mas as pessoas mais espiritualizadas eram bem-humoradas e leves. Eu tive o prazer de conhecer Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife. Tive o prazer de conversar com ele. Uma alma leve, olha, um homem com uma responsabilidade imensa, tanto no que toca ao cristianismo, quanto o que tocava às questões sociais que ele tanto defendia. Então ele era de uma leveza, de um sorriso, de uma alma aberta. A nossa querida irmã Madre Iva, que já desencarnou na cidade do Cabo de Santo Agostinho, uma alma de uma leveza, de uma beleza interior, uma freira que via os espíritos sentavam, conversavam na cama dela. Ela dizia para mim: Fredinho, que ela me chamava assim, os espíritos sentam aqui na minha cama e me orientam como eu administro o abrigo São Francisco de Assis, o abrigo católico. Mas eu não posso falar isso na igreja, né? Porque eu sou freira, eu uso o hábito. Isso não precisa dizer não. E ela contava coisas incríveis que os espíritos falavam para ela. Então eram almas muito sorridentes, muito amigas. As pessoas são muito assim, confundem pureza com puritanismo. Quem é puritano fica doente. O puritano é aquela pessoa assim, todo certinho. No fundo é todo erradinho. Não é? Não faz, mas pensa que é uma beleza. Só não faz, mas pensa. É melhor a pureza do que o puritanismo. Chico Xavier deu um grande exemplo disso. Certa feita, Cora Coralina, vocês já ouviram falar, aquela poetisa que desencarnou com quase 90 anos, mais ou menos. Cora Coralina era uma poetisa fantástica. E era uma mulher muito aberta no seu tempo. Ela deu uma entrevista no Jornal de Goiás, em que, na pergunta, o jornalista perguntou: mas a senhora é muito jovem, né? Apesar da sua idade, quase 90 anos, e a senhora é muito ativa. Eu disse: sou ativa mesmo, meu filho. Porque a juventude, na verdade, é um estado de alma, de espírito. Eu mesmo, disse ela. Por favor, ninguém se escandalize com o que eu vou colocar não, viu, gente? Não, vamos dar o exemplo de Cora. Ela disse: eu mesmo, você vê, na minha idade, eu tenho sonhos eróticos. Sonhos eróticos, vocês sabem, não é nada pornográfico, não. Faz parte do ânima, da alma humana, tá certo? Da sexualidade do ser. Ela disse: eu tenho até sonhos eróticos na minha idade. Um jornalista espírita, puritano, ficou horrorizado com aquilo. Mulher de pouca vergonha dizer isso. Só que ela disse com muito respeito, ela não disse de uma forma vulgar. Ela disse de uma maneira respeitosa. E o espírita puritano ficou chateado. E ele tinha uma entrevista com Chico Xavier no outro dia. Quando ele chegou lá, disse: Chico, antes de começar a nossa entrevista, você viu aquela entrevista de Cora Coralina? Que pouca vergonha. Chico achou estranho e disse: mas o que foi que ela disse? Chico, ela veio dizer que tinha sonhos eróticos com aquela idade. Aí Chico olhou: o que é que você acha, Chico? Chico olhou para ele e disse: ah, meu filho, sonho erótico é tão bom. Desarmou o homem. Porque o pecado está aqui, ó, na cabeça da pessoa. Ela não falou nada desrespeitoso. Óbvio que cada um tem a sua linha. Como ela é uma artista, ela tem a mente mais aberta de soltar. Nós que não somos artistas temos mais pudor de falar nisso. Mas ela falou, mas com muito respeito à criatura humana. Ela quis mostrar o seguinte: eu estou viva. Eu estou viva. E Chico mostrou o seguinte: o problema não está no fato dela ter, o problema estaria na conduta dela. Aí sim, se você tem uma conduta desregrada, desequilibrada, esse é o problema em si.
mas não o fato da energia que a pessoa traz. Então, saber lidar com a vida com respeito, com leveza, com grandeza, com entusiasmo existencial. Doenças da alma. O título é corretíssimo. Toda doença vem da alma, até a gripe. Mesmo as doenças que vêm de fora para dentro, se instalam a partir da nossa pobreza íntima. O Dr. Bezerra de Menezes costumava dizer o seguinte: não existem doenças, existem espíritos doentes. Por que tem gente que desencadeia a lepra? Por que tem gente que a tuberculose aparece no seu organismo e outros não? Porque aquele espírito não tem débito para com a vida daquele porte, está imune àquela enfermidade. Na época em que ainda se falava que a lepra, a hanseníase, era altamente contagiosa, isolando as pessoas, nós trabalhamos mais de 20 anos, de 15 em 15 dias, no Hospital da Miroeira, no Hospital de Hansenianos, abraçando os hansenianos, a equipe toda. Mais de 30 pessoas. Aplicávamos passe, abraçávamos. Claro que existiam alguns casos, que era o período de contágio, que nós tínhamos um pouco mais de cuidado. Somente. E ninguém nunca pegou a hanseníase. Uma conhecida minha que nunca tinha ido ao hospital apareceu com a hanseníase. Nunca tinha ido lá. Foi quem apareceu com a doença. Mostrando que o problema é muito mais da matriz moral da criatura do que da doença em si. Então, se nós nos harmonizarmos com as leis de Deus, leia-se, se nos espiritualizarmos, cultivar o valor do perdão e do auto-perdão, a atitude da solidariedade, prova a ciência que quem é solidário produz mais glóbulos vermelhos, mais hemácias. Significa dizer que a pessoa que é solidária, que gosta de fazer o bem, dificilmente tem problema de anemia. Quem é compassivo, quem tem compaixão, produz mais imunoglobulina A, que é um elemento poderoso que defende o nosso organismo, principalmente contra a infecção respiratória. Seja otimista. Seja uma pessoa para cima, mesmo que você esteja com a doença hoje. Olhe para cima. Acredite nos dias melhores que virão. Sirva. Acorde e agradeça a Deus o dia que você tem. Se porventura alguma coisa está lhe puxando para baixo, uma preocupação, sua preocupação exagerada não vai resolver o problema. Acalme-se. Mas se o seu problema for alguém que está falando mal de você, ore por essa pessoa. Que a vida na terra passa tão rápida, ela está doente, perde um tempo enorme falando de você. Ame essa pessoa, ore por ela, beneficie essa alma coitada e seja feliz para que ela veja como você é feliz. Não para matá-la de raiva, mas para que ela tome você como exemplo. Aí ela vai perceber que, fulano é tão feliz e eu fico aqui com essa mazela vendo o que ela faz de errado. Não, ela tem que procurar ser feliz também. Se porventura a pessoa continuar insistindo em tratar mal você, perdoe. Não vale a pena ficar preso a quem está patológico, doente, com a mente presa na inveja. Libere esta criatura e caminhe para a vida, para ser feliz. Sorria. Quem sorri movimenta músculos, oxigena a pele, hidrata as células, vai economizar muito dinheiro com cosmético. O que tem de mulher comprando pó, creme para tirar pé de galinha, pé de peru, orelha de porco, não adianta. Se é uma pessoa para baixo, não vai tirar nada, volta tudo de novo. Mas uma pessoa que sorri nem parece a idade que tem. Não parece. Uma pessoa para cima, alegre, contente, você olha, parece que tem quase 90 anos. Irmão, não parece. Bem, não, só tem 15. É o ânimo para viver, meus amigos. É o estímulo existencial. Divaldo Franco, que muitos aqui conhecem, o orador espírita, 86 anos de idade. Um dia desse eu liguei para a Maçã do Caminho, que ele tinha pedido para eu ligar. Quando eu liguei, me disseram que ele está na Austrália. É logo ali, do outro lado do mundo. Quase 24 horas de avião.
Participei de um evento com ele em Recife e ele disse: amanhã de manhã eu estou indo para São Paulo, que eu tenho palestra em São Paulo e depois eu vou para a China. 86 anos. O que é isso? Vitalidade espiritual, compreensão da grandeza da vida, como nós somos felizes, porque temos um corpo relativamente saudável. Nós enxergamos. Quando chegam as pessoas para baixo lá, eu posso passar 2 minutinhos? São 9 horas. Gente, vocês aguentam 5 minutinhos só. Mais? Pronto, 11h30 eu concluo. Tô brincando, viu, gente? É brincadeira, vou parar daqui a pouco. 5 minutinhos só. Quando chega uma pessoa, porque é muito comum: olha, Fred, eu vim aqui porque nada na minha vida dá certo. A gente sabe que é exagero. Não há ninguém que tudo dá errado na vida. Ninguém. E eu aprendi com os espíritos uma técnica. Quando chega alguém assim: olha, eu vim aqui porque nada dá certo na minha vida, eu pergunto: você ficou cego quando? Ela diz: não, Fred, eu enxergo, desculpa, mas perdeu a audição quando? Não precisa gritar, não, eu escuto. E você é paralítico de nascença? Não, não sou paralítico, não, jogo bola, corro. Eu cito 8 a 10 itens que deram certo na vida dele. É isso aí. Só aí tem 10 itens que deram certo. Você está dizendo que nada deu certo? Não, Fred, é porque eu montei um negócio e não estou vendendo nada. Ah, mude o vendedor. Ou então, meu casamento está ruim, bom, é outra história. É um problema, é um desafio que você, com fé, com determinação, com diálogo, deve procurar superar. Mas achar que a sua vida é toda errada, não é não. A nossa vida é abençoada e consentida, é bela e esplendorosa. Não importa a dor do mundo, a dor está a serviço da nossa felicidade. Um dia nós iremos compreender a beleza do sofrimento no nosso caminho sem qualquer visão masoquista, e vamos entender que esse sofrimento está sensibilizando a alma para que a gente se prepare para a grandeza do existir. Vamos acordar todos os dias pela manhã para agradecer a Deus e a vida e dizer para a humanidade inteira: hoje eu acordei feliz a cantar uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor, sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, os céus, a noite, os pássaros, tudo é belo no infinito. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois caminhei sem saber aonde ir. Nestes caminhos tantas vezes me perdi, e o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade e a vida, a estrada florida, para Deus caminharei. E quando as nuvens da tempestade ameaçarem a nossa paz, vamos lembrar do que disse o poeta da música popular brasileira: o arco-íris é sempre mais lindo depois dos temporais. Muita paz, que Deus nos abençoe.